Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, olha só, eu queria iniciar esse meu áudio aqui com a seguinte palavra: o amanhã é o dia do preguiçoso, tá? Então, dos vários temas que eu vou citar aqui, eu quero dizer aqui o primeiro o seguinte: olha só, nós temos uma grande questão aí que fica a mídia afirmando o tempo todo, né? A mídia, alguns comentaristas que se dizem das redes sociais de esquerda, alguns partidos que se dizem também de esquerda, que eu sempre friso que não tem mais esquerda nesse país, a sociedade está entregue às baratas. A situação hoje do coronavírus aí está mostrando que nós não temos hospitais, nós não temos saúde pública, o trabalhador está abandonado, o governo manda liberar dinheiro, o presidente faz o que quer com dinheiro, fica humilhando o povo, fazendo o povo passar fome, morrendo todos os dias milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil. Quer dizer, nós estamos vivendo um inferno de perto aqui na Terra, criado por um presidente que, ao mesmo tempo que ele vai para a televisão dar o golpe, ninguém fala nada, não tem ninguém para prender ele, não tem ninguém para botar ele numa cadeia. É um assassino descarado contra o povo, contra a população. Quer dizer, aí fica se dizendo que as instituições estão funcionando para fazer a desgraça do povo e do país. Nós temos aqui uma grande contradição seguinte que eu quero dizer para vocês. Olha só, como eu estava falando, você tem a mídia que se diz de esquerda, redes sociais, alguns comentaristas aí dos canais do YouTube e da internet de uma maneira geral, que fica dizendo assim, não, que o Bolsonaro ainda domina um terço do eleitorado. Que Bolsonaro domina um terço? Onde é que está isso aí? Eu quero que eles me provem isso. E veja bem, vamos fazer aqui um dado comparativo. O governo Bolsonaro, quando ele foi eleito na base da corrupção, de uma eleição fraudulenta, com o TSE e o Supremo Tribunal que patrocinou tudo isso, intimidado pelas Forças Armadas, foi uma baderna total. Esse país, vamos no popular, virou numa zona total. Isso aqui virou uma terra de ninguém. Muito bem, quando o seu Bolsonaro foi eleito, o universo de eleitores nesse país é de 140 milhões, o universo de eleitores. Se fosse apurar de fato, se considerasse que tudo isso aí foi uma verdade, ele não chegou a 50 milhões. Olha só, 50 milhões não dão nem 45% do eleitorado. Isso por eleição fraudulenta, volto a dizer, tudo combinado, tudo armado, com redes sociais, com Facebook, com Twitter, com tudo isso aí que tá toda hora você está ouvindo isso na televisão, não precisa dizer. Mas que é verdade é o seguinte, hoje, quem viu agora, no domingo agora, você viu ali aquela movimentação ali dos idiotas bolsonaristas, né? Se você observar ali, você não tem nem 1.000 pessoas ali. Você não tem nem 1.000. Aí fica a mídia dizendo que o Bolsonaro controla um terço do eleitorado. Vamos parar de ser covarde. Vamos parar de ser covarde. E se ainda assim Bolsonaro dominasse um terço do eleitorado, o que é que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos dizer que, em verdade, nós temos 70%, então. Veja se você entendeu. Se você considerar que Bolsonaro tem um terço do eleitorado, que é mentira, Bolsonaro hoje no país não deve ter mais do que 1 milhão de imbecis
que votam nele, que fazem propaganda por ele, que ganham dinheiro para se beneficiar com ele, não chega nem a 1 milhão. Esses imbecis, contando em todos os países, contando em todo o país. Então, olha só, aí a mídia dizendo que foi fato. O fato real é o seguinte: não existe nem 1 milhão de pessoas nesse país que querem ver a cara do Bolsonaro, nem Bolsonaro no governo. Aliás, minto, que protegem Bolsonaro, que se aliciam por ele, que é comprado por ele, que é induzido por ele, que tem benefícios com ele, não chega nem a 1 milhão. Bom, então, nós temos mais de 99% da população que não quer nem saber de Bolsonaro. E que porra de mídia covarde é essa? Que redes sociais covardes são essas? Que instituições covardes, tão filha da puta quanto Bolsonaro são essas? Que não fazem exatamente nada. Bolsonaro vai para a televisão, humilha todo mundo, se faz de todo mundo, deixa a matança generalizada com a coronavírus acontecer no Brasil e todo mundo fica de braços cruzados. O que nós absorvemos do Bolsonaro, então, foi a cultura da idiotia? Viramos idiota, governante maluco, débil mental, assassino governar o país, e nós não fazemos nada. Muito bem. Aí você tem aí, por exemplo, aí você tem aí um STF solta uma nota, a Associação Brasileira de Imprensa solta outra nota, o Supremo Tribunal Federal solta outra nota, as Forças Armadas solta outra nota, né? E inclusive militares da ativa que fazem parte do governo Bolsonaro, quando a própria Constituição é contraditória em relação a isso, que militares da ativas não podem estar dentro do governo. Mas como nós estamos vivendo num país sem lei, né, que se o país não fosse sem lei, não estaria havendo o número de mortes que está acontecendo no país, e agora tem um assassinato institucionalizado. Qual é esse assassinato institucionalizado que acontece aqui no Brasil também? Veio da Europa, ficou aqui. Que agora o cara passou de 50 a 60 anos, é velho. E é o direito de viver ou não, quer dizer, é um assassinato, é uma pena de morte oficial, instituída pelo Estado e endossada pelos médicos. Os médicos se submetem a isso que está aí. Não vamos inocentá-lo, não. Que jamais eles deveriam ter essa postura de atitude. Jamais. Então, que se retirasse do posto de trabalho e não praticasse um tipo de assassinato desse, que é endossado, que é determinado pelo governo e endossado por eles. Porque eles, como médico, é que são as maiores autoridades. Agora não, o sujeito vai para um hospital, antes de entrar no hospital, ele vai verificar o interesse do Estado pela sua vida ou não e decretar o seu assassinato ou não. Esse país assassino que nós brasileiros estamos vivendo. Vamos encarar a realidade, pessoal. Vamos encarar a realidade. A questão que tem falta aí, número 1, é uma questão de solidariedade. Nós não temos solidariedade para com os outros. Nós estamos, como seres humanos, agindo como mesquinhos e miseráveis. Está acontecendo com os outros, ninguém fala nada, ninguém se pronuncia. Agora, a hora que acontecer com você, aí já é tarde, meu amigo. Vai acontecer e acabou. Se esses filhos das putas, desses governantes, dessas instituições que estão destruindo e assassinando o brasileiro, assaltando o Estado, você veja bem, já tem quase um mês que o auxílio emergencial foi liberado. Bolsonaro determina que as instituições, como Caixa Econômica, utilize critérios lentos e vagarosos ou nem pague, fique o tempo todo mentindo que pagou
pagou 39 milhões, isso é uma grande mentira. Eles não provam nada que pagaram esses 38 milhões, isso é uma mentira descarada, e que no total tem 45 milhões, é mentira, quando na verdade tem mais de 70, 80 milhões de pessoas que estão na mesma condição desse auxílio emergencial. Nós sabemos que o Brasil é um país de pobres e miseráveis, com essa elite filho da puta que a sociedade como um todo se recusa a expulsar do país. Essa elite que a sociedade tinha que se unir agora. Nós temos a alternativa de provar que o importante nesse país é o trabalhador, não são eles. Nós estamos provando que nós podemos ficar o tempo que nós quisermos só consumindo alimentos, luz e água. E o desespero deles é que o consumo doentio paralisou. E eles querem, a qualquer forma, jogarem os cidadãos no mercado de trabalho forçosamente, como todo mundo já deve ter visto, que aconteceu lá na Paraíba, que os empresários cretinos, tão assassinos quanto o Bolsonaro, botaram os empregados para se ajoelhar diante da loja, obrigando eles a pedirem a volta dos trabalhos, quando sabe que a situação atual não permite isso. A grande questão é o seguinte, é que apesar de o governo ter liberado menos de 40 bilhões de reais para o pagamento esse auxílio emergencial, o dinheiro de mais de 1 trilhão e 200 bilhões foi direto para a caixa das empresas e do banco para financiar a sua paralisia, enquanto os trabalhadores, a maioria desempregados e necessitados, ou que quando trabalhava ganhavam um salário miserável, não estão recebendo esse auxílio emergencial por sacanagem da Caixa Econômica e do seu Bolsonaro, articulando o tempo todo para ajudarem a matar ainda mais do que o coronavírus. Esse é o país que nós estamos vivendo no momento. Agora, a grande alternativa é o seguinte, os senhores vejam bem, você tem hoje mais de 40, são exatamente isso, mais de 40 processos de impeachment. Por que que o Supremo, inclusive dentro do Supremo também já, esses 40 processos de impeachment são dentro da Câmara e do Senado. O seu canalha do seu Rodrigo Maia, que é um canalha, ele é tão cretino e ordinário, ele é um Bolsonaro 2, tão cretino e ordinário quanto o Bolsonaro. Faz a coisa lá dentro da Câmara, o que ele está fazendo dentro da Câmara dos Deputados e o Senado também, o que ele está fazendo lá é a mesma coisa que Bolsonaro aqui fora. Fazem desgraças de modos diferentes. Dentro da Câmara e dentro do Senado e o seu Bolsonaro aqui fora. Com a sua caneta que ele fala. Assassinando as pessoas. E a Câmara, o Senado e o Supremo agem da mesma forma. E as Forças Armadas ratificando tudo isso. Esse é o país que você está vivendo. Não tenhamos a ilusão que isso vai mudar. O projeto é, até o final do ano, pelo menos que morram os 500 mil brasileiros. Eles estão pouco se ligando. Em verdade, eles estão querendo mais é que o povo se foda. Que morra mesmo. É menos gente para dar dinheiro, para tirar dinheiro do Estado, como eles falam. É menos emprego para dar, que as empresas também não querem mais trabalharem para gerar emprego e dar riqueza para o país e para o cidadão. O que eles querem, na verdade, é a diminuição, é a morte do cidadão para diminuir a quantidade de oferta de mão de obra. Ou o cidadão assume. Isso é hora de nós vermos agora. Nós conseguimos ver a nossa importância. O que é que tem que surgir dessa situação agora? O que tem que surgir dessa situação é o seguinte.
que o Estado assuma o controle social das empresas. Se ele não fizesse por sua conta, que o povo faça uma revolução e se mobilize. Que o povo assuma a produção. Se deixarem a situação do jeito que está, quando acabar toda essa história, os empresários continuarão da mesma forma ricos que já receberam dinheiro, agora dado pelo Estado, continuarão não gerando emprego e a miséria se perpetuará por mais tempo, ou com coronavírus ou sem coronavírus. O povo tem que se mobilizar e ter uma revolução. Faça uma revolução. Que o povo assume o controle da produção e o Estado assuma o controle dos bancos. Esses bancos, filho das putas, que só sabem explorarem a pessoa até o último sangue. São os verdadeiros vampiros do cidadão. Chupam até a última gota de sangue. Então é isso que a sociedade tem que se conscientizar. Tem que haver uma solidariedade com todos. Todos têm que ter uma consciência. Não é porque alguém está morrendo do coronavírus que não é da minha ou da sua família, que todo mundo tem que ficar olhando, esperar a coisa acontecer ou piorar. Os ricos desses países estão dentro de sua casa, tomando seu vinho, seu uísque importado, comendo do bom e do melhor, e rindo e debochando da morte de milhares de brasileiros dentro desse país. Eles estão pouco se ligando. E o povo é que com a sua vida está pagando essa conta. E eles, governantes, as instituições, como o Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, Câmara dos Deputados e Senado, e o presidente, tudo unido. Eles não vivem guerra, é tudo um teatro. É tudo um teatro para a matança do povo ir acontecendo e ninguém faz nada. Não temos forças armadas para defender povo nem país. Temos forças armadas para defender os bandidos que estão governando essa nação. Veja bem, eles tiraram o governante através de um golpe. Jogaram no lixo, na época que a Dilma foi eleita, 57 milhões de votos. Então veja bem, independente de quem fosse presidente, eles tiraram na marra e jogaram no golpe, jogaram no lixo. Dilma não fez 1% do que seu Bolsonaro faz. E hoje, seu Bolsonaro está aí e não tem nenhuma instituição que faz nada. Quer dizer, por quê? Porque essas instituições pensam tanto quanto o Bolsonaro. Vão para a mídia para ficar botando notinha de merda, falando que vão punir, que vão fazer Bolsonaro, que vão fazer, que vai acontecer. É uma porrada de impeachment que não, nada funciona, todo mundo faz de conta que está fazendo alguma coisa e o povo está sendo jogado na miséria e na morte e o país está sendo destruído e vendido aos estrangeiros. Então, ou o povo pega nas armas para fazer uma revolução, ou não mudaremos essa porra desse Brasil que você está vendo no momento. A miséria se eternizará até que 90% dos brasileiros morram e eles, os estrangeiros, fiquem com o país. É isso que irá acontecer. Se você não estiver acreditando, amigo, é lamentável. É lamentável. Se você está na falsa esperança que ao fim dos tempos que Jesus vai descer para resolver esse problema, você está perdendo seu tempo, amigo. Qualquer um que esteja com essa falsa fé ou com falsa esperança, o momento não é de esperança nem de ficar de acreditar sim agora, é fazer aqui agora. A fé tem que ser feita aqui e agora.
É partir para uma revolução, para mudar toda essa porra que está aí. Volto sempre a dizer, nós somos mais de 209 milhões de brasileiros contra não chega nem a 1 milhão. Todos esses que estão articulados, trabalhando para a destruição e venda do país, para a destruição e morte do povo e do trabalhador brasileiro, não chega a 1 milhão. Nós somos 209 milhões. Agora, não podemos ficar de braço cruzado, esperando que a eleição, que alguém vai vir e vai fazer alguma coisa. O povo brasileiro, ele tem a consciência. Para ele fazer por ele, ele tem que se unir. Não tem partido de esquerda, não tem PT, não tem Lula, não tem Ciro Gomes, não tem eleição, não tem porra nenhuma. A solução agora é uma revolução. É uma revolução. Eles não querem que o povo vá para a rua para trabalhar, tá? Então saiamos todos à rua para fazer uma revolução. E fazer o que tem que ser feito. Você virar esse país de cabeça para baixo. Para que você possa transformar tudo que está aí. Se você não estiver acreditando nisso, amigo, então é melhor você esperar que a desgraça ou o coronavírus bata na sua porta. Aí você verá a importância que o Estado dá a você ou qualquer outro cidadão. É isso aí que eu queria dizer. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.